21. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 109. Tragédia. Autor: Estrela da Manhã. Tradutor: Shujin TT, sublinhado Min. Editor: Shujin S. Liz. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. A unidade inimiga chegou ao segundo andar. Fogo. Entendido. Dadada. Na escuridão, faíscas de fogo irromperam repentinamente quando os humanos mutantes que corriam para o corredor foram pegos de surpresa. As mesas e cadeiras de polietileno foram jogadas no corredor enquanto os soldados com armaduras poderosas as usavam para se proteger e liberar seu poder de fogo contra os humanos mutantes. O peso da armadura do humano mutante concentrava-se principalmente na parte frontal. Seu intenso poder de fogo tornava necessário considerar a possibilidade de fugir. Mas, uma vez encurtada a distância, sua fraqueza fatal foi exposta. Embora não estivessem completamente despreparados, ao subirem as escadas, seu centro de gravidade, inclinado para frente, expôs incontrolavelmente suas costas indefesas às metralhadoras dos soldados com armaduras potentes. Quase instantaneamente, sofreram pesadas baixas. Atire à vontade. Jiang Shen carregava o rifle tático enquanto rangia os dentes e puxava o gatilho continuamente. O impulso de investida do humano mutante parou repentinamente. Eles começaram a levantar suas armas para atirar de volta, mas atirar para cima era sempre uma desvantagem, pois não conseguiam revidar. Apesar de seus músculos suportarem o peso do aço plástico tipo C, era demais para a coluna vertebral. Se tivessem que atirar para cima, isso significaria que o seu centro de gravidade teria que ser deslocado para trás, e todo o peso ficaria concentrado na coluna vertebral. Bom trabalho. Como você sabia da fraqueza deles? Disse Sun Jiao, animada, enquanto continuava a puxar o gatilho. Você acreditaria se eu dissesse que adivinhei? Ele descarregou o carregador vazio e esmagou um novo na cartilagem. Jiang Shen mirou no pescoço de um humano mutante. Dada. As balas penetraram o pescoço do humano mutante, criando um respingo de sangue ao romper seu pescoço. Ele caiu no chão como lama macia e parou de respirar. Apesar do corpo incrível, eles ainda eram humanos. Mesmo que ultrapassassem a limitação do DNA, não conseguiriam superar a barreira da vida. Eles já entraram na área A. Perdemos o controle da ala esquerda no segundo andar. Gritos altos foram ouvidos no canal público. Retirem-se para o terceiro andar, ordenou Sun Jiao decisivamente. Entendido. Eles não podem permitir que a batalha aconteça no corredor, pois quando uma ala perde o controle, a outra ala também tem que recuar. A metralhadora giratória começou a girar na mão direita. A esquerda arrastou o rifle tático enquanto a metralhadora cuspia fogo constante. Eles mantiveram a supressão de fogo enquanto recuavam. Uma vez que a linha de defesa foi comprometida, eles tiveram que restabelecê-la em outro andar. Se eles atirassem nos humanos mutantes no corredor, eles seriam os únicos a serem derrotados. Droga, eu deveria ter trazido algumas granadas com sensor de calor comigo. Ele viu o menor símbolo de armadura de poder 21% danificada na tela sensorial completa enquanto praguejava mentalmente. Quem imaginaria que essa cruzada seria tão problemática? Contra zumbis de sangue frio e mutantes ágeis, granadas com sensor de calor eram praticamente inúteis. Nesse momento, o chão tremeu violentamente. A explosão vinda do lado leste foi audível até mesmo da outra ala. 03 caiu. Droga, é um canhão sem recuo. Jiang Shen observou com os próprios olhos o número 03 ser riscado e marcado com o símbolo menor coração cessado menor Fline. Embora não soubesse o nome da pessoa, ver que seu companheiro havia caído foi uma sensação indescritível. Embora ele soubesse que haveria baixas em cada batalha. Recuem. Recuem para o telhado, gritou Sun Jiao no canal público. Eles não podiam esperar mais. Uma armadura de poder T3 valia mais de 10.000 cristais e, se fosse quebrada, sobraria uma armadura de poder a menos. O humano mutante percebeu que havia conquistado uma vantagem e começou a gritar de alegria. Subiu as escadas rugindo. Mesmo com 10 pessoas no caminho, a proporção de 10 para 1 não os assustou, pois acreditavam firmemente que, uma vez que esses pedaços de metal fossem empurrados para o telhado, se transformariam em sucata sob seu poder de fogo. A blindagem na frente do peito era comparável à blindagem de plástico do T3 tipo C tecnologia. Eles não precisavam. Droga,
Porque eles parecem estar drogados. Sun Jiao cerrou os dentes enquanto o canhão antitanque de 72 milímetros disparava repetidamente. A bomba penetrou diretamente na escada de concreto e explodiu o humano mutante em 2 pedaços. Iniciar os planos finais. Jiang Shen já se encontrava com Sun Jiao enquanto se protegiam na outra ponta da escada. Encostaram-se firmemente na parede enquanto atiravam com o rifle tático. As balas voavam e deixavam um rastro de fumaça cinza e tênue. Mas são 5.400 cristais. O rosto de Sun Jiao parecia como se ela estivesse prestes a chorar. Chega. Um T3 custa 13.000 cristais. Sun Jiao cerrou os dentes enquanto relutantemente fazia seu último arremesso e gritou no canal público. Retirada. Iniciar plano final. Entendido. A linha de defesa não conseguia mais se manter no 6º andar, mas ainda havia pelo menos 20 humanos mutantes atacando. Eles já haviam abandonado o plano de simplesmente empilhar corpos e começaram a agir com mais cautela, disparando continuamente os canhões sem recuo e as granadas caseiras. A salvação era que, embora tivessem uma quantidade quase infinita de balas, suas granadas e bombas eram limitadas. Caso contrário, não haveria como travar aquela batalha. Finalmente, os humanos mutantes correram para o 6º andar, forçando todos os soldados da armadura de poder a irem para o corredor. Mas naquele momento, uma cena que o humano mutante não esperava aconteceu. Todos os pedaços de metal saltaram pela janela enquanto a turbina começava a lançar um rastro azul de chamas, levando-os escada abaixo. Ao mesmo tempo, explosões começaram a ocorrer no 5º e 6º andares. O agente de aquecimento de alumínio oculto explodiu a escada em pedaços. Eles poderiam voar. As escadas foram destruídas. No entanto, eles não tiveram tempo de reagir. Menor programa de autodestruição de barras de combustível de reserva. Menor iniciado. Sun Jiao, sentindo dor, apertou o botão de confirmar. Ela se arrependeu de não ter levado mais explosivos com ela. Quão desperdiçador foi usar a barra de combustível que custa 500 cristais e 100 cristais para carregar explosivos. Bum! As chamas vermelhas começaram a florescer no ar. Ondas de fogo quase liquefeitas emergiram instantaneamente por todo o andar e irromperam pela janela que antes era preta. Ele sentiu as ondas de calor na superfície de sua armadura. Jiang Shen observou a explosão ofuscante, atônito. Embora não tenha sido a primeira vez que ele usou barras de combustível como explosivos, foi a primeira vez que ele testemunhou os efeitos da explosão. Belos fogos de artifício. Ele assobiou inconscientemente. Um fogo de artifício que vale 5.000 cristais. Sun Jiao ainda estava amargurado. Você acha que eles não consideraram que poderíamos voar? Jiang Shen perguntou enquanto observava o concreto começar a derreter. Nem todas as blindagens motorizadas são equipadas com motores de voo. Normalmente, apenas paraquedistas seriam equipados com o motor de voo. A desvantagem da mobilidade é a blindagem. A blindagem tipo B usada pelas blindagens móveis terrestres é muito mais resistente do que a blindagem plástica tipo C, mais leve. Ao mesmo tempo, pesa muito mais do que o T3 de 300 kg, normalmente, pesa 1 tonelada. Além disso, os humanos mutantes não são conhecidos por sua inteligência. A alta temperatura também incendiou as cadeiras de plástico colocadas no corredor. A espessa fumaça preta era bem visível mesmo à noite. As armaduras de energia pousaram gradualmente, mirando o fogo acima delas. Não havia dúvidas sobre a vitória. Sun Jiao carregava o canhão antitanque no ombro. Armadura tipo B? O que são essas coisas exatamente? Jiang Shen estava curioso. Grau de resistência do material. Sabe que teve 7 níveis no total. Também é usado em outras indústrias. É complicado de explicar. Você não sabe disso depois de estar aqui há tanto tempo. Sun Jiao revirou os olhos. Parece que você sabe muito, disse Jiang Shen com indiferença enquanto olhava para o fogo que começava a se apagar. O edifício foi bem projetado. Mesmo após uma explosão dessa magnitude, a estrutura principal permaneceu intacta. Sabedoria geral, murmurou Sun Jiao e então abriu o canal público. Preparem-se para entrar, agrupem-se em grupos de 3 por número. O grupo A vai para os andares 5 e 6 em busca de quaisquer humanos mutantes que não tenham morrido, deixando apenas um vivo. Roger. Eles saudaram enquanto 01, 02, 03 carregavam seus rifles táticos para dentro do prédio. Equipe B,
Vá coletar a armadura de poder no terceiro andar. Embora destruída, muitas peças eram de alto valor. Entendido. Equipe C, limpem o campo de batalha no prédio experimental. Depois de terminar suas ordens, Song Jiao abriu o capacete e piscou para Jiang Shen de brincadeira. Depois fechou o capacete e gritou no canal privado: sigam sua irmã. Sua bunda está doendo? Jiang Shen disse ferozmente. Ele ouviu a voz dela rindo. Essa garota está ficando mais safada. Traço. Havia marcas de bala por toda a parede. A força de Jiang Shen deixou-as do lado norte. O lado sul deveria ser o local do encontro entre os humanos mutantes e os mercenários Huizong. Era evidente que os humanos mutantes venceram. Havia manchas de sangue por toda parte, além de membros e carne decepados. O cheiro forte no ar e a cena macabra no chão só fizeram Jiang Shen franzir a testa levemente. Seria porque ele estava acostumado com a morte? Ou apenas porque estava escuro demais para enxergar? Ele preferia acreditar que era a última opção. Atrás da porta dos fundos, havia 3 caminhões modificados estacionados. Eles estavam presos com grossas placas de aço e uma máquina pesada presa no teto. Uma batalha bastante horrível. Song Jiao franziu as sobrancelhas enquanto guardava uma mão quebrada. Essas coisas sem pinto não o querem vivo? Perguntou Jiang Shen. Ainda vivo, sem uma mão. Normalmente, pessoas normais só servem para fins de reprodução. Enquanto dizia isso, Song Jiao caminhou para trás do caminhão e abriu a porta. De repente, Jiang Shen a viu parar. Seu coração começou a doer, mas ele não teve tempo de abrir a boca. Como uma bomba, a figura foi levada embora. Rugido. O rugido veio de dentro do caminhão e quase estilhaçou os tímpanos de Jiang Shen. Ele não conseguia ouvir nenhum som naquele momento. Equipe se encontrou inimigos. Solicitando ajuda. 08 rapidamente sacou o rifle e começou a atirar. Mas as balas pareciam ter atingido uma placa de metal, pois faíscas surgiram na placa de metal, causando uma sensação perturbadora. Jiang Shen, que ainda tentava se recuperar do que havia acontecido, viu, com um vislumbre de seus olhos, a figura explosiva e ágil ser lançada no ar. Barulho. Cor. Tudo no mundo parecia ter escapado de seu corpo. Menor coração cessou. Só o Jiao. Sua cabeça estava vazia. Num instante, os olhos de Jiang Shen ficaram cobertos de sangue. Um ouro post-apocalíptico capítulo 110. Despertar havia uma dor intensa, como se seu coração tivesse sido dilacerado. Cenas de sua memória tremeluziam como fotos antigas e empoeiradas. O rosto audacioso e travesso, porém gentil e carinhoso, começou a amarelar. Depois ficou cinza. O feroz humano mutante rugiu e girou o martelo de guerra em sua mão antes de encarar Jiang Shen, cuja mente estava completamente em branco. Era fúria, mas além da fúria. A raiva parecia ter quebrado uma fechadura em seu coração, destruindo-o. Mas sua mente estava clara e consciente. Matar, mate-o. Pensamentos de matança. Rugido. A sombra explosiva avançou contra ele, o martelo de guerra erguido brilhando com uma fraca luz azul. Era um martelo de guerra potente, equipado com um sistema de armazenamento de energia. Podia liberar energia no impacto, e o dano era comparável ao de um canhão antitanque, tornando a blindagem potente praticamente inútil contra ele. A raiva não entorpeceu seus pensamentos, ele nunca teve tanta clareza em sua vida. Seus pensamentos passaram em 0,01 segundos, e a lanterna tática à sua frente se abriu instantaneamente. O raio ofuscante perfurou as pupilas do humano mutante e entorpeceu sua visão. Ao mesmo tempo, o motor da turbina abriu e ele começou a planar. O que se seguiu foi um grito ensurdecedor, um desafio que se chocou contra o chão. Jiang Shen manobrou a armadura de energia e desviou do impacto estrondoso. Ele ergueu o braço direito, e a metralhadora com tridentes giratórios disparou rapidamente. Tatata. Balas disparavam em massa, e cada impacto lançava faíscas nas costas do humano mutilado. O som do metal batendo começou a diminuir. O violento poder de fogo não o feriu nem um pouco, sendo refletido. Rugido. O humano mutante gritou de dor. Ele arrastou o martelo de guerra do chão de concreto, seus olhos do tamanho de sinos lançando uma luz aterrorizante. Pelas faíscas e pela luz da lanterna, ele conseguia ver as costas pretas do humano mutante. Um humano mutante sombrio.
Informações do banco de dados foram exibidas em sua pupila. Pele de chumbo. Não sei como funciona, mas... A figura negra saltou sobre Jiang Shen mais uma vez. O martelo de guerra caiu como um meteoro, deixando 4 rastros de fraca luz azul. Com o motor de turbina em potência máxima, Jiang Shen fez uma trajetória curva para evitar o ataque em pleno ar. Em seguida, freou, soltando faíscas da sola dos seus pés. Sem hesitar, ele sacou o rifle tático e apontou para a cabeça do mutante. No momento em que se virou para procurar seu alvo, Jiang Shen atirou. Dadada. Ainda era ineficaz, tinha uma defesa ridícula até mesmo na cabeça. Com um grito feroz, o humano mutante brandiu seu poderoso martelo de guerra contra Jiang Shen pelo flanco. Não havia tempo para se esquivar, mas seu coração estava livre de qualquer ansiedade. Ele acionou as rodas nas solas dos sapatos mais uma vez enquanto um escudo de nitrogênio se expandia para fora como um guarda-chuva. O martelo de guerra poderoso atravessou as ondas espessas de nitrogênio e atingiu a parte frontal de sua armadura. Jiang Shen voou explosivamente, mas com a ajuda do escudo de nitrogênio, ele foi empurrado para fora em vez de ejetado com grande força. A blindagem de força do T-3, pesando 300 quilos, era muito leve, e a maior parte do impacto não foi absorvida por ele. Em vez disso, foi transformada em energia que o ajudou a recuar. As rodas giraram rapidamente e, após voar por aproximadamente 10 metros, Jiang Shen freou calmamente com um rangido de metal no chão. Estrondo. A armadura de energia atingiu diretamente o primeiro andar do prédio experimental. Ele caiu desajeitadamente no corredor. Energia de impacto, 494 mil joules. Esforçando-se, Jiang Shen levantou a cabeça atordoada e leu as estatísticas em suas pupilas. Menor aviso. Dano da armadura de poder, 54% maior. Toda a frente da blindagem cedeu. O motor de turbina no ombro esquerdo e o lado esquerdo da cintura foram destruídos. O dispositivo de detecção de vida foi danificado e o dispositivo de comunicação estava com defeito. Ele olhou silenciosamente para as fileiras de símbolos menor Flynn que representavam a equipe e, em seguida, para o símbolo vermelho saltitante. Jiang Shen fechou as notificações e sacou a adaga tática. Rugido. O rugido avançou, como ele esperava. Ficou claro que o monstro parecido com um gorila não estava pronto para soltar sua presa. E Jiang Shen também não. Como uma rajada de vento furiosa, a figura negra levantou o martelo de guerra e o golpeou em sua direção. Chamas irromperam do que restava dos motores de turbina. Jiang Shen deslizou pelo chão como se estivesse sendo arrastado para evitar o impacto do martelo de guerra. Finalmente, levantou-se, trêmulo. Detritos de rocha rasparam a blindagem de energia, que tilintava continuamente. Os motores de turbina excederam seu limite de potência e pararam, mas foi o suficiente. Jiang Shen, que tinha acabado de escapar do perigo, não recuou, mas arrastou a armadura de poder quebrada e avançou contra o humano mutante. Ele então furiosamente esfaqueou sua adaga tática para frente. Conservação de energia. Ele notou há algum tempo que, no momento em que o humano mutante levanta o martelo, os músculos de todo o seu corpo parecem se expandir, como se ele estivesse se esforçando para realizar a ação. O martelo de guerra em si não era pesado, mas quando ele era erguido, até mesmo o humano mutante tinha que usar toda a sua energia para fazê-lo. Embora Jiang Shen não conhecesse o princípio energético por trás dele, seus instintos lhe diziam que essa era a chave para a carga do poderoso martelo de guerra, bem como sua fraqueza. O humano mutante estava com dificuldade para levantar o martelo, então não conseguiu reagir ao ataque. A oportunidade era uma pequena janela de tempo. O som de metal rangendo ecoou no ar no momento em que sua adaga entrou em contato com a pele, deixando um rastro de faíscas. Jiang Shen cerrou os dentes enquanto seus músculos se expandiam ao limite. A potência da armadura de energia também estava operando no máximo. Rugido. O martelo de guerra poderoso nas mãos do humano mutante parou e caiu no chão. Ele jogou para longe o braço esquerdo que havia sido perfurado pela adaga e desferiu um soco na cabeça de Jiang Shen. Jiang Shen abaixou o corpo para evitar o golpe e saltou em direção ao peito do humano mutante. Com a potência máxima, suas duas mãos se fixaram no ombro do mutante. Ele prendeu o humano mutante, que rugia e lutava, contra a parede. O rosto disforme se contorceu de raiva, e seus dentes vermelhos, que pareciam prestes a saltar,
eram ainda mais horríveis. Menor energia restante, 53% maior. Jiang Shen, também furioso, não tinha mais cor. Olhou para a barra de energia e o que restava antes de acionar um botão vermelho. Menor programa de autodestruição iniciado. Restam 20 segundos. Maior. A barra de combustível interna começou a tremer à medida que o conteúdo estável ficava agitado. Menor pés travados. As tiras de metal penetraram no solo. Menor armadura de poder liberada. Uma fina abertura apareceu na parte de trás da armadura de poder, por onde Jiang Shen saltou. Ele encarou o olhar assustador com apenas severidade nos olhos. O humano mutante, negro como breu, tentou desesperadamente empurrar a armadura de energia, mas foi inútil. A armadura estava travada e o prendia contra a parede. Sua mão esquerda estava inutilizada devido ao ferimento e, com as articulações travadas, não importava quanta força bruta ele usasse. Ele não se mexeu. Jiang Shen caminhou 100 metros e parou. Virou-se e iniciou uma contagem regressiva silenciosa. Estranhamente, ele não sentiu nenhuma flutuação emocional. Ódio, medo, alegria da vitória. Ou até mesmo a própria raiva. Era como se todas as suas emoções tivessem sido arrancadas de seu corpo. O fogo irrompeu e a luz ofuscante cobriu sua visão. SHHHHH. Ele sentiu uma leve dor no rosto. Ao tocá-lo, percebeu que era sangue. Seu rosto foi cortado pelos estilhaços de metal. Ele olhou em silêncio para o sangue em seu dedo. Uma bomba que vale 13.000 cristais deve ser suficiente para explodir aquele monstro. Do fogo, uma figura emergiu. Com a carne exposta, sua pele estava intensamente iluminada pelas chamas vermelhas que já haviam derretido a pele de chumbo. Os assustadores buracos sangrentos eram provavelmente obra dos fragmentos de metal. O músculo de seu braço esquerdo havia sido quase completamente arrancado. Se fosse qualquer humano normal, estaria morto. O humano mutante. Jiang Shen silenciosamente recuperou a pistola tática 11 que carregava consigo há muito tempo. Ele mirou na figura que caminhava em sua direção ao longe. Ele puxou o gatilho. Bang. Nenhuma reação. A bala pode ter penetrado sua carne, mas não o impediu de seguir em frente. Tiros continuaram a ser disparados. O humano mutante usou a mão direita para cobrir o coração e o braço esquerdo ferido para cobrir o rosto. Os dentes horríveis podiam ser vistos por trás dos dedos, e Jiang Shen conseguia imaginar a crueldade estampada em seu rosto. Não havia tempo para correr, principalmente porque ele nunca teve a intenção de fazê-lo. Temer. O que é que foi isso? O humano mutante finalmente estava na frente dele. Jiang Shen puxou o gatilho, apenas para ouvir um leve som de tinido. As balas acabaram. Ele levantou a mão, seus olhos fundos encarando sem emoção o humano mutante. Quando todas as emoções fossem eliminadas do corpo, como seria encarar a morte? De repente, ele pensou na insana inteligência artificial intermediária que havia repetido inúmeros experimentos para obter emoções. Ao encarar a morte, ela se sentia calma. Com sua visão periférica, ele avistou a mão gigante sendo levantada. Ele seria esmagado. Jiang Shen abaixou a cabeça e removeu o cartucho. Parece que perdi. Vírgula. Naquele momento, um ruído de retorno quase estilhaçou seus tímpanos. Estrondo. Ah! Chamas explodiram do ombro esquerdo do humano mutante antes que ele pudesse soltar seu grito de dor. Ele foi jogado ao chão pela força da bomba. A bomba AP de 72 mm, com poder suficiente para penetrar armaduras de aço, cavou seus músculos e quase rasgou todos os órgãos e músculos de seu corpo. Mas mesmo depois disso, ele ainda não havia morrido e fez tentativas desesperadas para se levantar. Jiang Shen ficou chocado. Não da força vital ridícula do humano mutante. Ele olhou fixamente para o local de origem da bomba. Um ouro post-apocalíptico capítulo 111. Outro uso da viagem interdimensional. Seus batimentos cardíacos voltaram. Parece que eu estava morto há um tempo. Mas como eu sobrevivi? No entanto, Song Jiao não teve tempo para pensar. Em sua visão turva, ela viu o humano mutante caminhando em direção a Jiang Shen. Sua visão estava coberta por sangue escuro. Toda a frente de sua armadura havia cedido contra seu peito e seu braço esquerdo estava fora de ação devido à armadura de plástico quebrada que lacerava sua carne.
A fiação exposta brilhava com faíscas inquietantes, e em suas pupilas havia uma lista assustadora de alertas vermelhos. Ela provavelmente teria que cortar todo o braço esquerdo do traje para extrair a mão esquerda quebrada, mas a habilidade deveria ser capaz de curá-la. Song Jiao ofegou, com os olhos nublados entreabertos enquanto tentava mirar na cabeça do humano mutante. Seu coração e sua cabeça eram as únicas fraquezas. Estrondo. O canhão antitanque de 72 mm em sua mão direita disparou, disparando para cima. O rastro de chamas alaranjadas atingiu diretamente o humano mutante que estava prestes a executar Jiang Shen. Conseguiu. Parece estar errado. Ao perceber que o canhão não atingiu os pontos fracos, Song Jiao levantou sua mão direita, que já estava cansada, e mirou o canhão no humano mutante que lutava para ficar de pé. Ela puxou o gatilho. Clank. Um sorriso amargo apareceu em seu rosto. O clipe estava vazio. Ela olhou para a mão esquerda presa. Um líquido, talvez suor frio, escorria pelo seu rosto coberto de sangue. De nada adiantaria se não atingisse a cabeça ou o coração. Mesmo com a mão esquerda quebrada e metade do estômago, não morreria. Não era um humano mutante comum, era uma variante com pele de chumbo. Esses humanos mutantes receberam modificações especiais que transformaram sua pele em chumbo. Isso não só tornou sua defesa muito superior à de um humano mutante comum, como sua força e vitalidade também excederam em muitos limites normais. Sua única fraqueza era o cérebro afetado pelo chumbo. Eles matavam instintivamente, e por isso eram frequentemente usados como cães pela mesma espécie. O clipe estava na cintura dela, mas como ela poderia trocá-lo com uma mão? Droga. Jiang Shen. Song Jiao olhou ansiosamente para Jiang Shen, seus lábios ficando pálidos de tanto mordê-los. Naquele momento, ela pôde ver o fraco Jiang Shen olhando em sua direção. Ela ainda está viva. Ótimo. Vírgula. Os lábios de Jiang Shen tremeram levemente, sentindo-se emocionado. Era como se seu coração estivesse cheio novamente. Fúria desativada? Não, não é fúria. Tanto faz, quem se importa? Jiang Shen virou a cabeça para olhar o humano mutante que lutava para se levantar. Ele encontrou o olhar feroz. A carne estava se curando a uma velocidade inimaginável. A pele de chumbo que cobria a cabeça e o peito já havia crescido novamente. Seu sorriso ameaçador parecia zombar de Jiang Shen. O humano mutante já podia sentir que o homem à sua frente não tinha mais truques para pregar. Jiang Shen olhou para a pistola em sua mão. Nem mesmo o rifle tático da armadura de força conseguiria penetrar sua pele. A pistola tática 11 também seria inútil. Sem truques? Não. Ainda havia um truque letal que ele ainda não tinha usado. Rugido. O humano mutante rosnou enquanto observava Jiang Shen se aproximar. Sem nenhuma razão, ele se sentiu ansioso. A cabeça e o coração já estavam cobertos pela pele de chumbo recém-crescida, mas quando ele viu o homem caminhando em sua direção, sentiu um medo instintivo. Jiang Shen se aproximou do humano mutante e abriu um sorriso. Guardando a arma no bolso, ele recuperou um cristal da dimensão de armazenamento. Depois que a energia da pulseira interdimensional foi totalmente carregada, ele jogou o cristal, agora sem brilho, para longe. Ele se agachou preguiçosamente, encarando os olhos do tamanho de um sino, depois respirou fundo e sorriu despreocupadamente. Devo levar você para brincar em outro mundo? Ele bateu a mão no ombro do humano mutante. Após terminar a frase, ambos desapareceram da vista de Song Jiao. Viagem interdimensional? Song Jiao olhou fixamente para o lugar de onde Jiang Shen e o humano mutante haviam desaparecido. Ela se lembrou do hamster morto. Criaturas vivas não conseguiam viajar com ele. Mas ela também se lembrava vagamente de que ele mencionou que era preciso 40% de energia para viajar uma vez. O que aconteceria agora que ele trouxesse o humano mutante? Ela se sentiu inquieta. A turbina do motor de retorno começou a soar ao longe. Soldados com armaduras potentes corriam para o local. Eles haviam sido pegos no fogo cruzado com os humanos mutantes restantes. Assim que resolveram o problema, correram para lá. Para onde foi a infantaria leve? Perguntou Song Jiao no canal de comunicação. Ainda no portão. Ótimo. Tirem-me daqui primeiro. Se alguém visse essa cena, ela teria que calá-lo para sempre. Ela era diferente de Jiang Shen, ela não sentia muita culpa ao matar. Os soldados com armaduras poderosas caminharam até lá,
Pegaram uma pistola de solda e cortaram o metal afundado no braço esquerdo dela. Sun Jiao cerrou os dentes enquanto saía da parte de trás da armadura de poder e então olhou para onde Jiang Xin havia desaparecido. Ela começou a se sentir cada vez mais ansiosa, com a incerteza estampada em seu rosto, porque ele ainda não voltou. Capitão, o que fazemos agora? Fiquem onde estão e montem acampamento. 01. Peguem uma barraca do caminhão blindado e cubram aquela área. Sun Jiao apontou para onde Jiang Xin havia sido visto pela última vez. Entendido. O soldado com a armadura poderosa e o símbolo 01 no braço esquerdo recebeu a ordem e foi embora. O resto de vocês estabeleça o acampamento temporário no prédio principal. Talvez precisemos ficar aqui por alguns dias, ela acrescentou após uma pausa. Entendido. Ela olhou fixamente para o lugar vazio novamente enquanto mordia os lábios e cerrava os punhos. Já era o terceiro dia. Vendo que estavam vitoriosos, a equipe ao redor recuou, mas alguns ainda permaneceram, por exemplo, Zhao Gang. Não, minha esposa ainda está no subsolo. Zhao Gang não pôde esperar mais, deu um tapa na perna e ficou de frente para o prédio principal. O assustado Ma Zhongchen imediatamente o agarrou. Você está louco? Não vê como ela está agora? Ma Zhongchen apontou discretamente para a figura sentada em frente à tenda. Os olhos sem vida estavam cobertos de gelo permanente. A figura solitária estava sentada ali, limpando a arma em silêncio. Não era o olhar de alguém aberto a uma conversa. Zhao Gang cerrou os dentes, mas finalmente sentou-se hesitante. Mas... espere só mais um pouquinho, irmão, eu estarei com você. Não se preocupe, enquanto as pessoas estiverem aqui, elas libertará. Eles têm um pequeno problema interno, mas Zhongchen tentou desesperadamente dizer à sua franca companheira. O instinto lhe dizia que, se a irritassem agora, algo ruim aconteceria. Não era uma situação pequena. Já se passaram 3 dias. Já fazia 3 dias que Sun Jiao estava sentada em frente à tenda. Ela limpava silenciosamente o rifle laser SK-10 em sua mão. Fazia tempo que não o usava, mas sempre o mantinha consigo. Abriu a empresa pública e olhou perplexa para o menor código genético oculto. Menor reviver, repara órgãos críticos, sai do estado de morte. Requisito de habilidade, ativa quando o coração para de bater e o dano aos órgãos é inferior a 50%. Maior. Essa habilidade enviada por Deus a salvou, provavelmente revivendo-a quando ela morreu. Mas naquele momento ela não sentia a menor felicidade. Ela suspirou e fechou a empresa pública. A diferença de temperatura no deserto era bastante drástica. Já havia um toque de frio no vento. Mas mesmo vestindo apenas um traje de combate leve, ela não tinha a mínima noção de temperatura. Como estava Jiang Xin? Ela não sabia. O que ela sabia era que se ele estivesse bem, ele voltaria imediatamente. Mas agora... ela cerrou o punho incontrolavelmente, sentindo a umidade repentina em seus olhos. Droga! Aquele punho bateu fracamente na estrada de concreto fria e dura. Um ouro post-apocalíptico capítulo 112. Sobrecargas sentiu uma dor excruciante, como se seu corpo estivesse sendo dilacerado. A sensação de queimação da tatuagem em seu pulso direito era especialmente insuportável. Graças a Deus, ele perdeu a consciência pouco tempo depois. Ou então a dor o teria deixado louco. Ele não sabia quanto tempo havia se passado desde o incidente, mas a dor em todo o seu corpo retornou. Urg. Lutando, ele finalmente abriu os olhos sonolentos. A primeira imagem que viu foi um rosto lindo em lágrimas. Você finalmente acordou. Aesa saltou da frente da cama. Seus lábios tremiam, e a névoa em seus olhos tremia, pronta para desaparecer a qualquer momento. Há quanto tempo estou dormindo? Jiang Shen perguntou fracamente. Um dia e uma noite inteiros. Seu rosto demonstrava preocupação. Ele se sentiu culpado ao olhar para as pesadas olheiras no rosto dela. Espere. Para onde foram os humanos mutantes? Vírgula. Como se um balde de água fria tivesse acabado de cair sobre sua cabeça, Jiang Shen olhou ao redor, mas não conseguiu encontrar o corpo do humano mutante. Aesa, você viu esse corpo? Eu o escondi no porão. Aesa abaixou a cabeça, mordendo levemente os lábios. Ela quebrou sua promessa com Jiang Shen. Ele havia dito a ela para nunca entrar no quarto em nenhuma circunstância,
mas o barulho alto vindo do quarto acordou. Ela se aproximou ansiosamente do quarto, apenas para ouvir os gritos de dor de Jiang Shen. Ela não perdeu um segundo para pensar antes de correr para a cozinha, pegar uma faca e abrir a porta do quarto. No momento seguinte, ela viu Jiang Shen, que estava deitado na cama inconsciente, e um monstro desfigurado. Ela nunca vira um monstro mais assustador. Seu corpo estava coberto de carne cortada. A cabeça e o coração estavam cobertos por um metal negro como breu. Essa coisa é mesmo humana. Suprimindo o medo em seu coração, ela se aproximou do monstro e colocou a mão sobre seu peito. Não houve batimentos cardíacos. Ela olhou para Jiang Shen, inconsciente, e depois para o monstro caído no chão. Percebeu que os dois deviam ter tido algum conflito. Embora não entendesse a cena absurda, ela sempre se manteve ao lado do marido. Abaixando a faca, Aesa engoliu o conteúdo agitado do estômago com uma respiração profunda antes de arrastar o corpo para o porão da mansão. Ela então pegou o desinfetante do banheiro e limpou o rastro de sangue, com cuidado como se estivesse cobrindo uma cena de crime. Depois de cuidar de tudo, ela encheu uma tigela com água e despiu Jiang Shen para limpar seu corpo inteiro. Ela não conseguia entender como ele havia ficado daquele jeito em apenas uma tarde. Pelo menos o coração ainda batendo a tranquilizou um pouco. Só depois de terminar é que ela trouxe uma cadeira da sala para sentar-se ao lado da cama dele em silêncio, esperando que ele acordasse. Ponto. Você viu tudo? Jiang Shen perguntou com um sorriso amargo. Ao ver um rosto tão atencioso, ele nunca poderia culpá-la por ter entrado. Aesa assentiu e então enterrou a cabeça. Estou disposto a dar minha vida por você, se desejar. Ele levantou a mão e cobriu a boca dela. Jiang Shen sorriu ao ver seu olhar surpreso. Eu não sou um demônio, você não precisa desistir da sua vida. Apenas guarde o segredo para mim. Tudo bem se ela soubesse, Aesa nunca revelaria o segredo. Com as duas mãos estendidas, Aesa cobriu a mão grande que cobria seu rosto. Ela assentiu gentilmente. Ele esticou a cabeça para olhar a luz ao longe. Estava quase amanhecendo. Vá dormir um pouquinho. Quero ficar sozinho para pensar. Aesa assentiu com um olhar preocupado para Jiang Shen. Então, ela saiu do quarto e fechou a porta já quebrada. Deitado na cama macia, Jiang Shen levantou a mão direita. Toda a energia da pulseira interdimensional se foi. Ele olhou para o abajur. Depois de estender a mão para desligá-lo, enfiou o dedo na tomada. A lâmpada da sala diminuiu um pouco, mas devido ao limite de voltagem, ele só conseguiu carregar a pulseira interdimensional em 2%. Ele respirou fundo e se concentrou na mão direita na tentativa de abrir a dimensão de armazenamento. A dor irradiava do seu pulso. A energia não foi consumida, então acho que isso significa que não posso usá-la por enquanto. Jiang Shen olhou para sua mão direita, pensativo. Ele vinha refletindo sobre essa questão há algum tempo. Se ele pegasse alguém à força para viajar com ele, isso não erradicaria essa pessoa instantaneamente. Mas ele nunca teve a oportunidade de testar essa habilidade bugada, já que na era das armas de fogo, as balas serviam melhor para esse propósito. Havia, no entanto, outra questão a ser considerada. Se ele gastasse 40% da energia viajando, quanta energia custaria para levar outra pessoa? O custo de tirar alguém vivo deve ser diferente do de tirar um cadáver. Ele se lembrou da última vez que carregou Anster, não havia consumido uma quantidade excessiva de energia. Mas desta vez, com o humano mutante com pele de chumbo, drenou completamente a pulseira interdimensional. Não, o custo real de energia definitivamente excedeu em muito o limite de 60%, o que o fez ficar inconsciente. Não há necessidade de usá-lo contra inimigos fracos, é muito caro contra inimigos fortes. Um pouco inútil em batalhas. Ele esfregou os dedos, que não estavam mais doloridos, e olhou para a pulseira interdimensional em sua pele. Ele queria desesperadamente voltar. Song Jiao devia estar preocupada com ele. Mas a pulseira provavelmente estava superaquecida. No entanto, como ela conseguia carregar, isso significava que não estava quebrada. Talvez voltasse ao normal depois de algum tempo. Percebendo que não adiantava se preocupar, Jiang Shen balançou a cabeça e pegou a empresa pública da mesa onde estava depois que a Aesa o tirou enquanto limpava seu corpo. Nome de usuário, Jiang Shen. Condições corporais. Força muscular, 30. Força óssea, 29.
Reflexo, 32. Força das células cerebrais, 14. Nível de radiação, 0. Seguro. Situação irregular, nenhuma. A força muscular aumentou em 5 pontos, a força óssea em 2, os reflexos aumentaram em 3 e o potencial genético foi ainda mais desenvolvido. Na Terra, essa condição corporal destruiria facilmente super-heróis como o Homem-Aranha e o Batman. Se é que elas existiam. Jiang Shen lembrou-se de que Sun Jiao lhe havia dito antes que, uma vez injetado com a vacina genética, o potencial genético seria de certa forma liberado. Mas evoluir para uma forma mais forte só poderia ser alcançado por meio de situações de vida ou morte. Aquela batalha realmente foi uma batalha entre a vida e a morte. Ele relembrou aquela batalha com um sorriso forçado. Uma armadura poderosa, com mais de 10.000 cristais, explodiu. Mas o que mais lhe doeu o coração não foram os cristais, mas o fato de ser difícil comprá-la, mesmo com cristais. Para ajudá-lo, Zhao Xin lhe vendeu todas as suas unidades restantes. Certo. Falando em batalha, daquela vez. Jiang Shen de repente se lembrou de que depois que Sun Jiao foi empurrado para longe pelo martelo de guerra, o símbolo menor coração cessado apareceu no status da equipe, levando-o a um estado semelhante à fúria. Ele abriu a aba de habilidades especiais no empresa pública. Menor código genético oculto. Ponto de interrogação 2 pontos força muscular mais 35, reflexos mais 40, força das células cerebrais mais 29. Efeito especial, instinto de batalha. Consegue compreender a situação e as habilidades do inimigo em situações desvantajosas, ignorar todos os fatores desnecessários e usar ações de batalha anteriores para executá-las instantaneamente com máxima taxa de sucesso. Efeito colateral, sem emoção. Duração, até que o oponente morra ou um gatilho seja usado para cessar os efeitos. Após 30 minutos, começará a drenar a força vital, e o efeito será refletido no corpo posteriormente. Observação: uma vez ativada, a fúria desativada a força. Não era fúria, mas uma nova habilidade. Jiang Shen engoliu em seco ao ouvir a descrição da habilidade. Os 3 pontos de interrogação significavam que a habilidade ainda não havia sido nomeada. Isso significava que ninguém havia ativado esse código genético antes. Depois de parar para pensar, ele pressionou os 3 pontos de interrogação, abrindo uma caixa de diálogo na tela. Isso significa que pode ser nomeado. Ele ponderou por um tempo. Ele realmente não tinha talento algum para inventar nomes. De repente, Jiang Shen deu um tapa na cabeça como se tivesse sido iluminado antes de digitar menor Invictus. Ei! Invictus tinha a conotação de inserir um código de trapaça. A habilidade parecia injusta. Depois de digitar o nome da habilidade, Jiang Shen leu a descrição novamente. Com base em ações de batalha anteriores. Isso significava que se ele já tivesse usado uma arma no passado, ele se tornaria o Gavião Arqueiro. E ele já havia treinado todas as funções da armadura de poder antes, então ele pode controlá-la com fluidez e sem obstáculos. Jiang Shen repassou mentalmente a batalha. Os combos que ele havia feito tinham sido perfeitos. Tal maestria definitivamente não era algo que ele conseguiria normalmente, especialmente quando ainda precisava olhar para o monitor de velocidade ao acelerar. O programa de autodestruição de barras de combustível também foi uma ação que ele já havia usado antes. Mas por que ele nunca pensou em usar a pulseira interdimensional para eliminar oponentes antes? Ele pensou profundamente antes de chegar a uma conclusão repentina. Isso porque ele nunca havia usado viajar como ação de combate. Depois de experimentar com Lanster, ele nunca havia executado durante o combate. Portanto, o efeito da habilidade alcança o domínio da habilidade, disse Jiang Shen com um sorriso preocupado após olhar para sua mão. Usar a habilidade de viagem interdimensional para matar não deveria ser um problema, mas seria ultrapassar os limites se usada contra um monstro com alta força vital. Um humano mutante o deixou inconsciente por um dia inteiro, e ele ainda não conseguia usar seu bracelete. Se ele viajasse com um rosão ou uma garra da morte. Alguns experimentos indicaram que sua força vital era proporcional à energia do cristal. Ele balançou a cabeça e colocou a empresa pública de lado, fechando os olhos para descansar. Sun Jiao ainda estava vivo. Seu menor reviver deve ter evoluído de sua habilidade menor tenaz. Deve ser assim que códigos genéticos ocultos podem ser desvendados.
Falando nisso, enquanto usassem sua habilidade, teriam que suportar os efeitos colaterais. A fúria o fazia perder a consciência, o Invictus o tirava da emoção. Então qual seria o efeito colateral do próximo código genético oculto? Por algum motivo, ele se sentiu um pouco inquieto. As vacinas genéticas eliminaram as barreiras que limitavam o DNA, permitindo que os humanos liberassem habilidades antes seladas. Mas será que isso era realmente correto? Se eliminar barreiras era algo positivo, então por que existia uma quando os humanos começaram a evoluir? Só o tempo poderia dizer. E era estúpido se preocupar com uma habilidade ser muito poderosa. Um ouro post-apocalíptico capítulo 113. Talvez eu devesse comprar uma ilha. Jiang Xin estava deitado em uma cadeira ao lado da piscina, aproveitando os últimos raios da tarde de verão. Embora estivesse ansioso para retornar ao outro lado e dizer a Sun Jiao que estava seguro, a pulseira interdimensional estava esfriando. Não havia nada que ele pudesse fazer a respeito, então ele descansou. O clima estava ficando mais frio e não demoraria muito para o outono chegar. Pensando agora, deve estar próximo do inverno no Apocalipse. Por causa da poeira radioativa, o inverno no mundo apocalíptico chegava mais cedo do que no mundo moderno. Segundo Sun Jiao, geralmente em meados de outubro o inverno chegava à cidade de Wangai, e seria, com razão, chamado de pesadelo. Em um mês, as temperaturas cairiam drasticamente para abaixo de zero, com neve artificial cobrindo a cidade com um branco nada saudável. Apesar disso, em comparação com os primeiros anos, a situação estava melhorando. Com base em documentos, durante os primeiros anos após a guerra nuclear, o mundo inteiro permaneceu congelado em um estado de inverno nuclear. Apenas inverno, nada de verão. Durante esse tempo, os mutantes escolheram hibernar ou migrar para áreas mais quentes, como instalações nucleares abandonadas ou poços geotérmicos. Os únicos que não foram afetados pelas temperaturas severas foram os zumbis. Seus corpos não tinham água suficiente para congelar, mas, devido à redução da luz solar, seus períodos de sono também foram prolongados. Jiang Xin estava imerso em pensamentos enquanto olhava para o suco de laranja gelado colocado sobre a mesa. Era necessário ter comida, roupas e combustível suficientes para o inverno, mas não foi difícil consegui-los. A próxima estação não seria tão ruim para a base Fishbone. Obviamente, havia comida suficiente, e roupas de inverno mais eficazes do que roupas de plumas eram vendidas na Rua 6. O combustível poderia ser substituído por eletricidade, mas, no geral, os níveis de energia gerada e consumida diminuiriam no inverno, pois, com a temperatura externa já abaixo de zero, o sistema de refrigeração no porão poderia ser desligado. O que mais o preocupava era o poder de combate da base. Pelo que ele descobriu durante a batalha com os humanos mutantes, a fraqueza da base Fishbone foi finalmente exposta. Muito dinheiro, mas ainda muito fraco. Com suas armaduras poderosas, eles conseguiam atropelar a maioria dos grupos de sobreviventes, mas, se quisessem se expandir, seus oponentes não estavam limitados a pequenos grupos. A cidade de Wangai tinha tantas forças para começar, e fora da cidade? No interior? E os mutantes desconhecidos? Se não tivessem o suporte de armamento pesado, eles estariam instantaneamente em desvantagem ao encontrar uma força militar de humanos mutantes. Ainda mais prejudicial era o fato de não haver como substituir as armaduras de poder. Desta vez, 4 delas foram destruídas, enquanto as restantes estavam danificadas. Apesar de eliminar os humanos mutantes, no final, foi uma péssima troca para a base Fishbone. Ele não esperava que um grupo de humanos mutantes surgisse do nada. Ao perceber que os mercenários Wizong estavam em apuros, ele se preparou para tirar vantagem da situação. Mas, ao eliminar o grupo de mercenários, os novos oponentes não se mostraram amigáveis e imediatamente abriram fogo. Desde o início, não houve chance de uma resolução pacífica entre humanos normais e humanos mutantes. Ele agarrou o copo de suco e mastigou o canudo, ponderando enquanto observava o corpo de Aiesa flutuando na água. Eles não tinham armas pesadas. A base Fishbone dependia demais da Sist State, que provavelmente não estava disposta a vender armamento pesado para eles. No máximo, eles ofereceriam uma metralhadora pesada ou um lançador de foguetes. A única razão pela qual venderam as bombas de vácuo de alta energia era porque eram ineficazes na maioria das situações, inúteis contra zumbis e facilmente interceptáveis por armas a laser.
Esses itens eram limitados no início, já que as instalações de produção foram praticamente destruídas durante a guerra. Armas como armas nucleares táticas e bombas laser concentradas foram todas saqueadas de campos de batalha e armazéns militares semidestruídos. Normalmente, possuir esse tipo de super-armas refletia a força de um acampamento de sobrevivência. Embora fosse importante para a base Fishbone possuir sua própria linha de produção de armas de fogo, eles também precisavam pensar em maneiras de desenvolver armamento pesado. O que dava dor de cabeça a Jianshen era que ele possuía a tecnologia, mas não a capacidade de produção. Excluindo o equipamento de produção, os dois fatores limitantes para o crescimento da Fishbone Base foram as matérias-primas e o tamanho da população. A mineração era impraticável no Apocalipse. Todas as fontes próximas à superfície foram esvaziadas. Os principais centros de mineração em pequenos subplanetas e luas foram reduzidos a escombros. E embora eles tenham comprado alguns materiais de construção da Sixth State, depois dessa cruzada, seus próprios suprimentos de produção teriam se tornado escassos, então quem estaria disposto a vender para ele? Se ele quisesse desenvolver a indústria, primeiro teria que melhorar a reciclagem de resíduos. Devido ao rápido avanço da ciência dos materiais, refinar a matéria com nomes que ocupavam páginas inteiras não era tarefa fácil. Jianshen sabia pouco sobre o assunto, mas ouviu de Zhao Xu que 35% da produção industrial da Sixth State era baseada na reciclagem de resíduos, pois, embora os materiais orgânicos pudessem solucionar algumas necessidades, balas, bombas e blindados dependiam do metal. Quanto à questão da população, mesmo que não tivessem uma linha de produção completa, se modificassem alguns equipamentos, poderiam criá-los parcialmente à mão. Isso, no entanto, exigia uma quantidade excessiva de mão de obra. O tanque-aranha, por exemplo, exigiu dezenas de milhares de peças para ser montado. E para usar a pequena população da base espinha de peixe para desenvolver tecnologia militar. Sua fábrica militar de Zhaoxing tinha mais trabalhadores. Ele conseguiria produzir algumas das peças menos complexas do mundo moderno antes de levá-las para o Apocalipse. Eles tinham muitos recursos de mineração e, mesmo que não tivessem as melhores habilidades, ele poderia pelo menos adquirir alguns equipamentos de produção simples. Pense bem, Jianshen sorriu ironicamente e balançou a cabeça, desistindo da ideia. Era muito perigoso. Não era prático neste país. Mesmo que os trabalhadores não entendessem o propósito por trás das peças de reposição, uma fábrica sem um propósito declarado logo chamaria a atenção de alguém. E se alguém descobrisse que ele possuía tecnologia militar? O cenário era simplesmente lindo demais para imaginar. Talvez no exterior. Só que Jianshen acreditava que todos os corvos do mundo eram da mesma cor. Se eles escolhessem seguir suas constituições e leis, havia uma chance de o país não tomar nenhuma atitude. Mas se envolvesse um gigante do campo da tecnologia militar, um enorme conglomerado que ganhou destaque após a Segunda Guerra Mundial, eles não deixariam passar a oportunidade. Naquela época, o país estava disposto a manter um olho aberto, mas isso apenas até que a tecnologia militar estivesse prestes a cair nas mãos de seu povo. Seria um desperdício se ele não pudesse utilizar os ricos recursos do mundo moderno. Naquele momento, Aese emergiu da água. Sacudindo os cabelos molhados, lançou um sorriso simpático na direção de Jianshen. Instantaneamente, seus olhos brilham. Urg, não foi por isso. Vírgula. Ilha. Porra, por que não pensei nisso antes? Jianshen deu um tapa na cabeça com um sorriso sem graça. A única coisa que faltava no Apocalipse era comida, mas neste mundo, ela podia ser obtida em quase qualquer lugar. E se trabalhar era difícil em casa, a situação seria diferente em uma pequena ilha em desenvolvimento. Se ele pudesse ter uma base no mundo moderno ao mesmo tempo, isso beneficiaria enormemente o desenvolvimento no Apocalipse. Não havia necessidade de se preocupar com recursos e mão de obra no mundo moderno, contanto que ele pudesse controlar um pequeno país neutro, longe das regulamentações internacionais. Seu coração começou a bater mais forte com esse pensamento. Já fazia tempo que ele estava procurando uma opção para recorrer. Isso aconteceu depois que ela apresentou o Futuro 1.0 e foi convidado a conversar com a pessoa que havia salvado. Claro, ele só conseguia dizer isso mentalmente, mas assim que saiu da casa da família Wang, ele tinha a intenção de ir embora. Mas os detalhes exatos tiveram que ser planejados.
Ele se levantou da cadeira e começou a caminhar em direção à mansão. Aesa nadou até a borda da piscina, com gotas d'água sedutoras grudadas em seus cabelos castanhos escuros e cacheados. Seus braços brancos e delicados estavam encostados na borda da piscina. O olhar em seus olhos perguntou: "Você não quer dormir junto?" Jiang Shen engoliu em seco incontrolavelmente ao absorver o charme que ela mesma não sabia que exalava. Essa garota estava se tornando cada vez mais atraente a cada dia. Sua pele branca se devia em parte à raça, mas também aos nutrientes presentes na câmara de treinamento. Graças a ela, a gordura e as sujeiras sob sua pele foram removidas, e os poros naturais da raça caucasiana se contraíram. Após dias de cuidados, a pele antes rígida de Aesa tornou-se lisa como jade. Não era exagero dizer que se Jiang Shen usasse o nutriente para abrir um centro de cosméticos, ele obteria lucros enormes. Além disso, graças à vacina genética e os treinos diários, traços de abdômen começaram a aparecer. Com suas pernas perfeitas, o charme exótico se tornava cada vez mais sedutor a cada dia. Mas o que mais o embriagava era o olhar cheio de amor. Essa figura atraente, vestida de biquíni, floresceu apenas para uma pessoa. Jiang Shen teve vontade de pular na água e brincar com ela. Mas ele ainda tinha muitas coisas para fazer, e esse tipo de ação podia ser feito mais tarde, à noite. Comparado a antes, ele estava muito melhor em controlar seus desejos. Por que você não brinca sozinho? Tenho algumas coisas para resolver. Reprimindo seu desejo, Jiang Shen sorriu sem jeito e saiu apressadamente da área da piscina. Porão da mansão. Jiang Shen observou o corpo do humano mutante. Respirando fundo, estendeu a mão direita. A dimensão de armazenamento não conseguia manter criaturas vivas. Ele já havia tentado isso antes. Formigas podiam ser armazenadas, mas baratas não, apenas para serem mortas instantaneamente. Parecia impraticável matar pessoas usando a dimensão de armazenamento. Não custava muita energia armazenar cadáveres na dimensão, e a barra de energia estava carregada em 10%. Jiang Shen ficou tenso com a leve dor que irradiava de seu pulso. Porra, não me venha com essa. Quando ainda não houve reação, Jiang Shen começou a suar profusamente. Após um breve atraso, o humano mutante se contraiu e desapareceu na dimensão de armazenamento. Ele soltou um longo suspiro de alívio e enxugou o suor da testa. Olhou para o pulso direito. Custou 5% de energia. Ele então usou a energia restante para remover cristais da dimensão de armazenamento antes de carregar a energia da pulseira interdimensional até a capacidade máxima. Parecia que a função já havia se recuperado. O próximo passo era a viagem interdimensional. Jiang Shen iniciou a habilidade. Mas logo, sua excitação foi aniquilada pela dor no pulso. A função de armazenamento havia se recuperado, mas a capacidade de transporte, não. Muito cedo. Ele olhou para a mão direita, incapaz de fazer qualquer coisa. Mas como a função de armazenamento foi recuperada, a capacidade de viajar deve seguir em breve. Depois de cuidar do corpo, Jiang Shen foi até o escritório do terceiro andar e ligou seu computador. Ele teve que preparar seu plano de comprar uma ilha. Abrindo o Baidu e o Google Earth, seus olhos vasculharam a região do Pacífico. Não precisava ser muito grande. Mesmo que ele ficasse sem terra depois, o mundo do apocalipse tinha a tecnologia para criar massas de terra artificiais. Só que o oceano era mais assustador do que a terra, então a tecnologia não era muito conhecida entre os sobreviventes. Também não havia necessidade de muitas pessoas, pois seria mais fácil de controlar. Se mais tarde ele precisasse de mais, poderia simplesmente trazer alguns. Uma situação política instável, mas não muito caótica. Quanto menor o PIB, melhor. Quanto mais pobres fossem, mais fácil seria comprar a terra. Ele teria que investir nela de qualquer maneira. O ideal seria que eles não tivessem disputas com países vizinhos por coisas incômodas como gás natural ou petróleo. Ele eliminaria esses materiais a qualquer momento. Não precisava deles para sobreviver, e seria difícil se proteger contra ladrões ao desenvolverem isolamento. Outro fator importante era que o local tinha que ser longe dos 5 bandidos. Provavelmente se referindo aos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Finalmente, ele encontrou um pequeno país localizado na ilha Panu. Parecia quase feito para ele. Com um sorriso no rosto, Jiang Shen ligou para o número de Robert.
Alô? Meu velho amigo, você finalmente se lembrou do seu amigo azarado. A língua de Robert estava em ação do outro lado da linha. Tenho andado ocupado ultimamente. Gostaria de fechar um acordo. Jiang Shen não se deu ao trabalho de enrolar e foi direto ao assunto. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 114. Interprete um vilão para mim. Houve uma pausa palpável do outro lado, seguida por uma risada falsa. Eu não estou mais no ramo, sabia? Também estou em liberdade condicional. Então, segundo suas palavras, aquele Lawrence provavelmente virá conversar comigo daqui a pouco também. Ao ouvir a voz abatida de Robert, Jiang Shen parou e quase não conseguiu conter o riso. O cara não deve estar se divertindo muito agora. Por período probatório, ele provavelmente quis dizer que a FBI estava monitorando seu celular depois de dizer na cara dele: estou de olho em você agora mesmo, se exibindo apesar do seu estado atual, e você até disse que me protegeria quando eu fosse para Los Santos. Ele sorriu, mas praguejou interiormente. Jiang Shen balançou a cabeça e se preparou para encerrar a ligação. Ok, parece que você não pode fechar negócio então. Vou desligar. Não, 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 espere. A ligação foi desconectada, mas seu celular tocou logo depois. Ele atendeu, zombando. Você trocou de número. Ei, tirando o fato de a conta telefônica ser um pouco mais cara, esse número é bem conveniente. Qual é o seu negócio? Ouvi você dizer que agora é produtor, mas pelo seu tom de voz, parece que você não se divertiu muito. Perguntou Jiang Shen, brincando. Ele lembrou que o negócio do ouro havia valido cerca de 500 milhões de dólares. Com uma comissão de 9%, menos o empréstimo e outros custos, ele deveria ter pelo menos 10 milhões ou mais. Já ficou sem dinheiro? E ainda tinha em dólares americanos. Demora mais para um filme retornar o investimento, sabia? Robert forçou uma risada. Você gastou todo esse dinheiro com rabo lá em Hollywood. Jiang Shen riu, esse pervertido. Definitivamente, há maneiras melhores de gastar o dinheiro. Mas quando esse pensamento lhe passou pela cabeça, sua expressão se tornou amarga. Ele sentiu que aquelas mesmas palavras se aplicavam a ele também. Vamos falar de negócios. Robert riu sem jeito do outro lado da ligação. Jiang Shen parou de zombar dele e adotou um tom mais sério. Você sempre trabalhou em áreas sensíveis, então deve ser próximo de mercenários. Você quer contratar mercenários? Mas Não interrompeu Jiang Shen. Preciso da sua ajuda para contratar um grupo de pessoas para treinar guarda-costas para mim. Guarda-costas? Robert parou por um momento. Nesse caso, a Blackwater International não é ruim. Não é a Blackwater. Jiang Shen recusou imediatamente. Você disse antes que eles são muito próximos da FBI. Ele finalmente conseguiu sair de um círculo de influência. Não havia como entrar em outro. Ei, eu sabia. Você deve estar pensando em coisas ruins. A voz irônica de Robert ecoou pelo telefone. Ele continuou. Todos os mercenários da UA estão de alguma forma associados à Casa Branca. Se você quiser encontrar pessoas que só reconhecem dinheiro, terá que ir para a África, Oriente Médio ou Leste Europeu. Então vamos fazer isso. Faça uma viagem comigo para a Europa Oriental, disse Jiang Shen. Não é possível. Se eu for para lá, antes mesmo do avião pousar completamente, provavelmente serei deportado. Falando nisso, você não está mais no ramo de ouro. Robert forçou um sorriso. O ouro não nasce da terra. Você não quer fazer algo grandioso. Jiang Shen riu abruptamente. O outro lado do telefone ficou em silêncio. Jiang Shen não o apressou. Sabia que Robert estava em dúvida, mas, no final, ele concordaria. Sem correr riscos, ele ainda poderia ser chamado de empresário. Ele era um tomador de riscos até a medula. Ok, você me convenceu. Mas meus instintos me dizem que você pode estar louco desta vez. Eu não entendo. Você tem se saído muito bem por lá e fez a transição do seu negócio com sucesso. Por quê? Eu tenho meus próprios problemas, Robert, assim como você tem os seus, disse Jiang Shen significativamente. Tudo bem, eu entendo. Agora que você disse, faz sentido. Depois que a merda toca na sua mão, você nunca mais consegue lavá-la. Apesar de ter saído da indústria depois do Iraque, os problemas pareciam sempre perseguir Robert. Ele gastava a maior parte do dinheiro e,
Embora o título de produtor fosse bem bacana, no fim das contas, tudo se resumia a dinheiro. Com dinheiro, os diretores ficavam mais do que felizes em fazer amizade com você. E sem ela, quem se importaria com você? Ele investiu bastante, mas não tinha ideia de quanto lucro viria disso. Na indústria cinematográfica, ele era um completo outsider. Então vamos falar primeiro do seu pagamento. 20 milhões de dólares. Negócio. Jiang Shen fez uma pausa e começou a rir. Você não vai me perguntar qual é a história. Se eu te dissesse para bombardear um lugar, você faria isso? Com uma risada tímida, Robert tocou o nariz e disse, meu amigo, espero que você não faça esse tipo de coisa comigo. Se eu recebesse o seu dinheiro para plantar explosivos em algum lugar, você também estaria em apuros. Jiang Shen não negou. Voltando ao assunto. Primeiro, mercenários. Não importa como, mas preciso de 10 pessoas com experiência. O outro lado ficou em silêncio. Vou mandar o Nick falar com o Kami. Tenho algumas conexões como o General Marcano. Embora eu não vá estar lá pessoalmente, uma carta de recomendação deve bastar. Esse cara realmente ama dinheiro. Eu mesmo farei uma viagem, então peça para o Nick me esperar. Seria aceitável pagar com ouro? É claro que eles só reconhecem ouro e USD lá. Em segundo lugar, os refugiados. A Europa tem muitos refugiados, certo? Vou assumir parte do fardo deles. Ajudem-me a pensar, porque preciso de cerca de 100 pessoas. Merda, o que você está tentando? Lembro que você disse sim, disse Jiang Shen casualmente. Depois de deliberar, Robert soltou um suspiro de derrota. Certo. Deixe eu pensar, onde você quer que essas pessoas saiam do barco? África. Ok, acho que entendi o que você quer dizer. Você quer começar seus próprios mercenários? Ou para as pessoas atrás de você? Acho que você não deveria saber muita coisa, não é mesmo? Jiang Shen interrompeu com um sorriso. Mercenários? Vocês estão me subestimando. Minha culpa. Robert riu forçadamente. De repente, lembrou-se da última vez que Jiang Shen, no Iraque, trouxeram um drone e uma granada com sensor de calor. A organização por trás dele provavelmente era algo sobre o qual ele não deveria saber muito. Capturar uma loja de tráfico no mar Mediterrâneo e desembarcar na Líbia. Depois, ir por terra para a Nigéria. A Nigéria é suficientemente caótica. Essa era a questão que mais preocupava Jiang Shen. Mais ou menos. Lá é bem pobre. Algumas centenas de milhares de dólares são suficientes para comprar um pedaço de terra dos chefes e fazer com que eles fiquem de olho em tudo que você fizer por lá. Robert riu. A África era um refúgio para mercenários. A pobreza lhes fornecia uma fonte de tropas, e o caos lhes permitia passar livremente entre as fronteiras munidos de armas. Embora não soubesse por que Jiang Shen se recusava a recrutar gente barata de lá, Robert já sabia que não deveria mais pedir. Ótimo, então o transporte fica por sua conta. Eu cuido do resto. É só isso? Não, mais uma coisa. Jiang Shen deu um sorriso travesso. Ouvi dizer que você é produtor em Hollywood. Sim, eu me lembro que você sabia. Robert não tinha certeza do significado por trás de suas palavras. Faça o papel do vilão para mim. Seu salário será de 20 milhões em ouro. Jiang Shen riu malevolamente. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.